E aí eu me apaixonei pela educação física, né? E aí entrou o ano de 2018. E aí eu perguntei pro Michael, o que você acha de eu entrar? Assim, eu tô apaixonada, eu preciso mostrar para as outras pessoas que elas precisam vivenciar isso. Aí ele, Lu, eu acho que você tem que ir, vai. E aí eu demorei um pouco, entrei numa terceirizada de uma companhia elétrica, que prestava serviço para a companhia elétrica hoje, que é do Rio de Janeiro, que é a Light. E aí eu fiquei, né, na companhia durante 1 ano e meio, mais ou menos. E aí entrei diretamente pra Light. Mas nesse meio tempo, que eu já falei muito rápido, mas nesse meio tempo eu entrei na graduação mesmo de Educação Física, meados de 2018. Quando você já tava nesse emprego na terceirizada. Quando eu tava isso aí, 2018. E o RH, que eu esqueci de falar, 2 anos e meio. Eu fiz gestão de recursos humanos, né? Eu consegui a bolsa pelo ProUni, fiz o Enem, como todo mundo. Aí consegui a bolsa 100% lá em 2016. E aí fiz 2016, 2017. Isso, mais ou menos aí, 2 anos e meio. Tem muito tempo, a gente tá em 2022. Gente, tem isso tudo já. E passa rápido, do jeito que eu tô falando aqui. Né? Parece que foi ontem. Mas a graduação de Educação Física eu entrei em agosto de 2018. Decidi e fui. Cabeça e coragem. E eu tava ainda trabalhando na terceirizada da Light. Mas falei, vambora. E aí entrei, tenho muito orgulho de falar que eu sou formada pela Universidade Iguaçu, referência em educação física, conceituadíssima, tem um espaço muito bacana lá pra área de educação física. E fiz. Foi um processo muito difícil. E agora entrando numa questão mais íntima minha, isso até na minha página do Instagram. A minha página, eu criei ela tem uns 1 ano mais ou menos, mas eu só comecei a alimentar ela tem uns 2 meses, assim, mais assiduamente. E lá eu ainda não falei isso, eu tô falando em primeira mão, tá? Eu ainda não tinha dado detalhes de tudo assim, tão aberto, né? Tão íntimo. Meu processo de emagrecimento, ele teve tantos altos e baixos. Eu não conseguia ter constância. Eu consegui emagrecer, consegui chegar num peso ok, num peso que eu consegui olhar no espelho e falar, não, tô bem. E aí eu perdia fácil 10 quilos em 1 mês. Que isso? 10 quilos em um mês. Caraca. Mas, tipo assim, como é que é o nome daquilo que falam? Eu não sei se é verdade ou se é um mito, né? Mas é de metabolismo rápido, né? É isso? Acho que é metabolismo, né? Isso é verdade, tipo, do metabolismo? É verdade. Há 2 vertentes. Tem o metabolismo lento e o metabolismo acelerado. No meu caso, eu tinha metabolismo lento. Nossa, e perdia 10 quilos. Até hoje, eu respiro, eu engordo, tá, gente? Sério? Isso. Ai, como é que... É tipo assim, você vê a padaria ali, você já engorda. Eu tenho esse eu já tenho essa tendência, infelizmente, a engordar. Então, quem tem o metabolismo lento, você consegue identificar por várias formas. Pessoa que não bebe água. Eu aqui, vamos fazer um checklist, aquele checklist do Instagram. E aí você já puxa aí, tá? Metabolismo lento. Professor, eu tenho muita dificuldade de emagrecer. Meu metabolismo é lento. Vamos lá. Você não faz ingestão de água. Você não faz atividade física. Você não tem uma rotina de atividade física.
a sua alimentação não é uma alimentação saudável, e quando eu digo saudável, não é regrada, não é dieta restritiva, nem dieta maluca essas da moda. Entendam bem. É aquela alimentação, aquele plano alimentar que você consegue se sentir saciada por um longo período de tempo comendo comida de verdade. Não aquelas comidas industrializadas, sabe? Tipo, uma refeição realmente bem feita, completa. Tipo... uma salada com frango, comida com de verdade. legumes, feijãozinho entra? Feijãozinho. Comida, tudo que for comida de verdade. Gorduras boas, proteínas boas. Então, o que é gordura boa? Eu sei que não é mais pra área de nutrição, né? Mas esses dias eu vi numa receita falando feijoada com carnes magras. O que é carnes magras? Então, é o índice de gordura que é baixo. Vou te dar um exemplo. Todo mundo ouve. Por que tem que comer patinho? Por que não comer a picanha e comer o patinho? É o índice de gordura que tem na carne. Entendeu? Tá, entendi. E aí a gente entra num assunto que é da gordura visceral. Quando você ingere muita gordura, que não é gordura boa, e aí eu vou dar um exemplo de gordura boa, por exemplo, a gordura que tem no abacate, no amendoim, é considerado como uma gordura boa, né? E as pessoas não vão pegar lá uma pasta de amendoim e vão comer. Vão preferir comer lá uma picanha. Ninguém vai tirar a parte da gordura, né, gente? Poxa. Aquela lá derrete na boca. É a melhor parte. Mas aí imagina, você comer toicinho. Né, aquela banha de porco. Não, professora, porque eu vi em tal lugar que a banha de porco é muito boa. Gente, entendam bem, é equilíbrio. Você não vai lá, vou fritar aqui o frango. Não, a professora falou, a nutricionista falou lá no podcast que a gente tem que comer a banha de porco. Faz bem, faz bem. E aí você vai lá, pega e vai fritar o seu peito de frango, porque a nutricionista passou, a professora falou que tá aprovado também, e vai fritar lá naquela banha de porco, e aquele negócio pingando. Excesso. Entende? Então, assim, fica muito complicado. Então, as pessoas, elas têm um sério problema em questão de equilíbrio. É tudo muito, né? E aí, como eu tava falando sobre a questão de vai e vem, né? E aí, quando eu tava acompanhado com o Maico, consegui chegar no peso bacana e emagrecer. Mas aí saí do personal, porque eu não tinha mais dinheiro pra pagar, e entrei na graduação, gente. Então eu entendo vocês que estão começando a faculdade agora, eu estou no meio da faculdade, que é o corre-corre. Eu saí da terceira e fui lá pro centro do Rio trabalhar. Eu comecei na faculdade em 2018, em janeiro de 2018, e comecei na companhia lá no centro do Rio. Eu moro na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, Nova Iguaçu, e fui trabalhar no centro do Rio. Pegava trem todos os dias. Nossa. Eram 2h30 de viagem. E aí tudo aquilo que eu construí durante aquele tempo foi desmoronando. Eu não tinha tempo, na minha cabeça eu não tinha tempo. Na minha cabeça eu tinha que focar nos estudos, focar no meu trabalho, porque eu estava começando numa companhia grande. E em que momento que eu ia treinar? Pegava de 8 às 5 no trabalho, saía às 5 horas da manhã de casa, pegava 8 horas, saía às 5. A faculdade começava às 6, 6h30. Eu saía às 5 no centro do Rio. Chegava na faculdade todos os dias atrasada. Eu chegava lá, eu chorava. Porque eu via todo mundo na frente já, e tipo, o professor já tinha distribuído os trabalhos. Eu chegava todo dia, 1h30. Quando não dava problema no trem. Quem pega trem todo dia sabe como a Supervia tá. E dava problema direto. E eu chegava sempre assim, 7h30, 8 horas. A aula terminava 8h30, 9h30. Aí eu peguei e falei assim, não. Eu preciso me dedicar na faculdade. E aí eu parei.
Dei um tempo nos treinos e tudo. Porque eu não conseguia ter força para ir pra academia e treinar. Porque quem tá fazendo faculdade de educação física ou já é formado, meus amigos, colegas formados, sabe? É prática do início ao fim, gente. É muita prática. Primeiro e segundo período, tranquilo, né? Quase só teoria, e aí a gente tem a parte que eu adoro, que é a anatomia. E aí é no primeiro e no segundo período da grade da Unig, é no primeiro e no segundo período. E aí eu chegava na faculdade já completamente estressada por conta do trânsito, por conta do trem. E por chegar atrasada, eu ia direto pro banheiro. E aí me dava uma crise de choro. Nossa. Eu chorava muito. E aí entrava dentro da sala como se nada tivesse acontecido. E dava meu melhor. Uma das matérias que eu adorava era o professor David até. Adorava mesmo. Eram 2 matérias, fisiologia e bioquímica. Tu é nerd? Terror. Eu ia falar que tu é nerd? E era o terror, mas eu queria saber o que estava acontecendo com as fibras musculares, o processo. Tu é nerd, Entendeu? E aí, assim, eram 2 matérias que eu mais adorava. Só que eu tinha que estudar loucamente, porque era difícil, gente. E aí mexia com química, bioquímica. A gente tinha fisiologia e bioquímica. Então, assim, a gente estudava muita coisa de química. Parece que não, mas o professor de educação física estuda muito, gente. Pessoal, muito. Toda hora é alguma coisa nova que estão lançando no mercado que você tem que estar atualizada, não pode ficar pra trás. E aí eu fui, só tirava nota boa. Só notão, meus professores que o digam. Só uma matéria, eu tirava nota boa, mas eu não era tão boa assim. Até hoje eu não sou, que era em dança. Dança? O que é isso? Eu entendi, área em dança, aí depois que eu... Eu tento, gente. A gente tenta fazer um TikTok de vez em quando, mas era muito difícil pra mim. Então foram 4 anos de graduação. Eu fiz bacharel, fiz licenciatura e bacharel. Então eu sou licenciada e tenho bacharel também na área de educação física. E nesse meio tempo, né, dessa loucura da área de educação física, da graduação, eu tava trabalhando lá White, lembrem? Tinha que começar a estagiar. Era obrigatório. E aí veio a pandemia em 2020. Jesus. Entrei na graduação em 2018. Já tinha gente que no primeiro período começou a estagiar. Só que horário que eu iria estagiar? Trabalhava de 8 às 5. Você não ia Faculdade até as 10 horas da noite. De segunda a sexta. Só se eu estagiasse sábado e domingo. Só que eu trabalhava um sábado sim, um sábado não. Minha cabeça ficou assim, ó. Como é que eu vou estagiar? E aí eu fui deixando passar. E aí entramos na pandemia. 2020. Março de 2020, meado de 2020, eu lembro até hoje. O ano de 2020 foi... Não foi um dos piores, foi o pior ano da minha vida. Perdi meu pai de Covid. Ele faleceu no dia 23 de abril de 2020. E aí eu que recebi a notícia, tinha que passar pra minha mãe. Nossa. E aí lembro como se fosse hoje, né? Ele faleceu no Hospital Alto da Posse. Na época não tinha, ninguém sabia o que era o vírus. Lá pro dia 16 de março foi dito, né? Mundialmente, né? E aí ele trabalhava no Guanabara, no supermercado de Guanabara. E aí ele trabalhava ali na linha de frente, né? Contato, né? Supermercado, aquela coisa. É que não fechou. Eu tinha entrado em home office. Entrei em home office. Logo assim que foi falado entre home office. E ele, não, o mercado não parou. Minha mãe, ela entrou em home office também. Minha mãe, ela trabalhava na época numa casa de família como cuidadora de idosos.
Quando eu cheguei lá pra visitar ele, foi muito rápido, gente. No dia 7 de abril, ele descobriu que tava com Covid. Não, no dia 7 de abril, ele começou a ter sintomas. E no dia 23 ele faleceu. Nossa. 50 anos. Gente novo. Nenhum problema de saúde. O que ele tinha era hérnia de disco. E hoje eu sei e trato hérnia de disco. Mas na época nem sabia o que era. E aí era o que ele tinha, problema na coluna. Quando o médico me chamou pra falar, pra dar notícia, foi eu e meu esposo, aí eu recebi. E ali, naquele momento, e aí nos enroladas dos dias, eu descobri um poder que eu tinha dentro de mim que eu não sabia. Uma fortaleza, realmente, muito grande. Sabe? Que eu tive que me manter forte. Porque, beleza, aí ele namora, eu falei, não, beleza, meu pai já foi, mas tem minha mãe. E aí o pessoal vai entender isso como frieza, né? Mas não foi, eu tive que ser racional. Sim. Eu tinha 2 irmãs, tinha minha mãe, então precisava tomar uma atitude ali. E aí eu tive o amparo dos meus líderes naquela época, né? Como eu tava trabalhando de home office, então eles foram super solícitos naquele momento. Dei a notícia pra ela, fui no hospital, tive contato com ela lá. E aí passou... No dia 28 de abril, eu comecei a sentir os primeiros sintomas de Covid. Lá em casa, minha mãe, que teve contato direto com meu pai, ficou 2 dias só com sintomas. Minhas irmãs ficaram tranquilas, de boa. Eu, que já tinha sido praticante de exercício físico, mas estava em sobrepeso e parada, caí, gente. Sério? Ali naquele momento, meu esposo achou que iria me perder. Eu tive contato com os médicos por telefone, eles faziam videochamada, pelo WhatsApp. E aí chegou um momento que eles não conseguiam segurar mais. Eu sentia muita dor nos pulmões. Eles falaram, Lu, você vai ter que ir pro hospital, você vai ter que procurar um hospital. E a gente ficava ali tentando até o final. Não vou. A gente não vai, porque o hospital não tinha oxigênio, não tinha nada. Naquela época. Aquele caos. Ninguém sabia o que era pra fazer. Mais ou menos sabia. E aí eu fui lá pro Meia. Fui sozinha, peguei o Uber, fui sozinha. Fui sozinha. Porque a gente tava em quarentena. Nossa, porque seu marido não ia poder te ajudar. Não, ficou eu, minha mãe e minhas irmãs, tudo em casa. Pode nem Nossa, ficar não lá. pode ficar nem perto. Eles faziam, o pessoal, os vizinhos faziam compra pra gente. Até o ovo a gente lavava. Até o ovo. A gente ficou assim, sabe? Foram tempos muito difíceis. E aí eu cheguei lá no hospital. E aí ela falou, Luana, não vou te internar porque você tá conseguindo falar e andar. Porque tem gente que chega aqui que não consegue... Fica muito ofegante, né? Porque o Covid, pra quem não sabe, ele tira o funcionamento dos pulmões. Meu pai, ele tava com 70% dos pulmões tomados. E ele não conseguia respirar, é como se você estivesse se afogando mesmo. É uma sensação horrível. É uma morte muito ruim, muito dolorosa. Muito dolorosa. E aí eu fiquei assim, não conseguia sentir gosto de nada, não consegui, muita dor nos pulmões. E aí eu voltei pra casa, né? Meu esposo me abraçou, falou, não vou ficar assim, não preciso ficar com você e tal. E aí ele pegou. Oh, meu Deus. Pegou, mas aí ficou com um pouco de dor nos pulmões só. E aí ficou de quarentena também. Ele lá, longe, eu longe dele. E aí foi me recuperando. E aí meus amigos da faculdade fazendo os trabalhos pra mim. E a faculdade ficou tudo em home, né? Então foi videoaula, né? Foi tudo pelo Classroom. O mundo teve que se adequar a essa nova realidade. E aí minha mãe com aquele negócio de... Não, porque você tem que comer. Você tem que comer. Teu pai não conseguia comer, vomitava tudo, você tem que comer. Gente, eu nunca comi tanto na minha vida. E olha que no cinema eu comia muito, hein? Mas assim, eu comia muito e
E eu lembro que ela tinha um negócio de vitamina de inhame. Vitamina pra bebê de inhame. Ui, gente, já me deu uma ânsia aqui, ó. Minha mãe fez pra mim também. Não. Aumenta a imunidade, inhame. E aí tinha aquele negócio de aumentar a imunidade. E aí na época não tinha nada assim. Aquele remédio tal era bom, aquele remédio era bom. Então ela ia me dando tudo que tava lá. O medo, né? É o medo. E ela não teve nem tempo de viver assim o luto. A gente foi viver o luto depois que eu me recuperei. Nossa. Né? Que eu pude chorar e tive que chorar longe dela. Foi bem complicado. Então assim, ano de 2020 pra mim passou assim, se arrastou porque eu achei que demorou muito pra passar.